Um salário mínimo por hora. Isso investindo na poupança. Tava bom para você? No último sábado, o prêmio acumulado da Mega Sena foi de 190 milhões de reais. A rentabilidade desse capital investido na poupança renderia mais de um salário mínimo por hora. Você sabe como é que faz essas contas? Você sabe quanto é que rende a poupança? Você sabia que um simples ajuste isso poderia dobrar de valor? Então, fica comigo até o final. Bom, eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro, autor do livro mais vendido em finanças na Amazon Brasil, Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva, eu estou na campanha dos 1000 inscritos aqui no canal. E tem um detalhe, se você compartilhar esse vídeo lá no Instagram, marcando o @Davidson Barbosa, no sábado, ao meio-dia, você pode concorrer a um Pix no valor de R$50. Vai aqui na descrição que tem mais detalhes sobre a regra da campanha. Vamos nessa? A poupança é o principal, o mais comum, o mais simples, o mais queridinho dos brasileiros. Isso porque por falta de educação financeira. Mas venhamos e convenhamos, 190 milhões de reais talvez seja a última preocupação de melhorar a rentabilidade. Se você colocar apenas na poupança estes 190 milhões, isso daria mais de um salário mínimo por hora. Vamos fazer as contas aqui, as regras da poupança nos dias de hoje. Para simplificar aqui, a poupança está rendendo 0,5% ao mês. Isso dá um acumulado no ano de pouco mais de 6,16%. O tão sonhado primeiro milhão de muitos dos brasileiros, de muitos investidores que buscam essa marca, ele renderia nas regras de hoje, sendo 0,5% ao mês ou 6,16% ao ano, ele renderia o acumulado do ano R$ 61.670. Melhor, R$ 61.670. Se a gente dividir esse valor por 12, fica R$ 5.139,16 por mês. Estava bom ou não para você? Isso é muito mais do que a média do brasileiro, mais de R$ 5.000. Perceba que a rentabilidade, ela necessariamente não é a mais importante. 10 milhões, 50 milhões, 190 milhões, mas também R$1 milhão na poupança, que é o investimento mais ruinzinho hoje, daria 5 mil e pouquinho. Se você investisse simplesmente no Tesouro Selic, que está praticamente o dobro desse valor, você ia ganhar R$10 mil. Ou seja, a falta de educação financeira vai levar você aí a ganhar R$5 mil ao invés de 10. Mas, mesmo assim, isso seria praticamente o dobro da média salarial dos brasileiros. Então perceba que a rentabilidade não é a chave principal. Nós temos o tempo, nós temos a rentabilidade e nós temos o capital. O tempo a gente não pode controlar. O tempo está passando. A rentabilidade ela pode variar durante o período de tempo. A cada 45 dias, a taxa Selic pode mudar para cima ou para baixo. Então, nem a própria renda fixa é fixa. A gente não pode se garantir em uma rentabilidade. Mas o outro ponto seria o capital, o patrimônio acumulado. Quanto mais capital, quanto mais esforço de trabalho você fizer para fazer os investimentos e não se garantir nos investimentos, o acumulado depois é que vai te trazer rentabilidade. Mas no primeiro momento, perceba que a rentabilidade necessariamente não importa. Por quê? Porque se você tivesse R$1 milhão agora, o que você faria se você não tivesse educação financeira? Ia colocar na poupança e ia ganhar mais de R$5 mil. Isso você já estava na frente de muitos brasileiros. Agora, se você tivesse um pouquinho mais de educação financeira, você ia buscar mais rentabilidade. Mas no primeiro momento, poupança já ia levantar aí mais de R$5 mil. Então, rentabilidade, tempo e capital, das três, o único que você pode
tentar fazer o máximo de esforço é o capital. É você trabalhar mais, é você fazer o esforço de fazer um superávit financeiro, de sobrar dinheiro no seu orçamento para fazer os seus aportes e acumular capital. Obviamente que com o passar do tempo, você vai ganhar mais experiência, vai querer que esse dinheiro rentabilize mais. Porém, no começo, você tem que focar no trabalho e não no investimento. Não perder tempo procurando necessariamente o melhor investimento, qual a melhor ação, aonde eu vou alocar o capital, enquanto você tem pouco dinheiro. Então, se você realmente está começando a investir, se você realmente não tem muito capital, você não deveria se preocupar muito com a rentabilidade, porque o mais importante de você buscar rentabilidade é você buscar mais ganhos, é você fazer mais dinheiro para investir. E aí sim, o acumulado desse dinheiro vai trazer mais rentabilidade lá na frente. Então não se preocupa agora com a rentabilidade, se preocupa agora com fazer mais capital. Monta a sua reserva de emergência e vai buscar um novo negócio, vai buscar empreender, vai buscar mais capital e vai alocando aos poucos. No método pré-rico, por exemplo, que é o método que eu uso com os meus alunos, com os meus mentorados, você consegue fazer investimentos sem precisar perder muito tempo, porque você vai conseguir a média da rentabilidade. Obviamente que da poupança para o Tesouro Selic, esse é um passo muito simples, importante, que a gente já fala, você já consegue dobrar a rentabilidade da poupança, mas existem coisas melhores ainda também. Mas aí você não precisa se preocupar muito. A gente está falando aqui apenas da renda fixa. A gente está falando aqui apenas da poupança, que é um dos piores investimentos que a gente tem hoje, e mesmo assim, com muito capital, ele já vai te dar uma rentabilidade muito boa. Você não precisa correr risco, você não precisa correr atrás de ação, você não precisa ficar olhando relatório igual um louco, estudando. Não precisa. Você precisa fazer mais dinheiro. Não nos investimentos, não se garantir quanto você vai conquistar com seus investimentos agora. Isso é um processo de longo prazo. Você tem a fase da proteção, a fase da construção e lá na frente tem a fase do desinvestimento. Tudo isso a gente fala no método pré-rico. Se você tiver interesse, inclusive, de conhecer o método pré-rico, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, você fala comigo e a gente explica direitinho, marca uma consultoria gratuita se for o caso. Então, turma, no vídeo de hoje era isso. Se você tivesse ganho realmente 190 milhões no último prêmio aí da Mega Sena, você ia ganhar mais de um salário mínimo por hora, simplesmente investindo na poupança. Lembra que no sábado você pode concorrer a um Pix no valor de R$50, é só seguir as regras e eu te vejo no próximo vídeo.